Olá, seja bem-vindo ao nosso canal da Igreja Famílias em Cristo e eu te dou as boas-vindas em nome do nosso pastor presidente Ricardo Barbosa. Hoje nós vamos compartilhar da palavra de Deus no Salmo de número 126. Se você tiver uma Bíblia, pode abrir e acompanhar a leitura ou apenas ouça com muita atenção. Diz assim o texto: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém. Talvez esta seja a primeira mensagem que você ouve nesse ano de 2021. Ou a segunda, ou a terceira, aí não importa. O que importa é que de alguma forma você está me ouvindo hoje, você chegou até aqui. E nós vamos falar sobre uma vida restaurada, ou uma vida em restauração. Porque o ano passado ele foi marcado por grandes dificuldades, por lutas, por aflições, e talvez muitos ainda estejam sofrendo alguma consequência do ocorrido em 2020. Consequências na parte financeira para uns, na parte física e emocional para outros, possivelmente na parte espiritual, para todos nós, e por aí vai. É por isso que nós vamos falar nesse início de ano sobre uma vida restaurada, sobre uma vida em restauração. Quando a gente faz um estudo um pouco mais aplicado da Bíblia Sagrada, nós vemos, por exemplo, em Jeremias, no capítulo 25, uma profecia de 70 anos de cativeiro dos judeus pelo Império Babilônico, dos quais a maior parte foi sob as mãos de Nabucodonosor. Aí chega no 540 a.C., o ano 540, o rei Ciro, que foi rei do primeiro Império Persa. A Pérsia era onde é hoje o atual Irã. Então o Império Persa ele domina a Babilônia, Ciro domina a Babilônia. Babilônia é onde é o Iraque hoje. E quando ele domina a Babilônia, ele encontra os judeus cativos lá, ele dá ordem para que esses judeus retornem para sua terra natal, que eles vão embora de novo para Jerusalém. Isso acontece por conta de uma intervenção divina. Isaías, no capítulo 45, ele fala sobre essa intervenção divina. E Deus, nesse momento, chama Ciro de seu ungido, ou seja, aquele que foi separado para cumprir um determinado propósito. Nada foge aos planos, aos propósitos de Deus. Creia nisso. E sabe qual é o detalhe? Ciro nem fazia ideia de quem era o Deus de Israel. Daí a gente lê esse Salmo 126, que na verdade é um cântico de júbilo por algo extraordinário que está acontecendo. É o povo retornando para sua terra natal após 70 anos de escravidão na Babilônia. Você pode imaginar como é que estava o coração dessa gente? É um novo tempo, é um novo começo. É a vida sendo restaurada. E restauração é mais do que retornar à terra. É mais do que recuperar posses propriamente dito. Restauração é a presença de Deus se manifestando no meio do povo. Você quer restauração para a sua vida? Ou melhor, seria mais prudente até perguntar: você precisa de restauração na sua vida? E se a resposta for sim, então preste atenção, muita atenção, em apenas duas coisas que eu tenho para te dizer hoje, nesse dia 3 de janeiro de 2021, primeiro domingo do ano. A primeira coisa que eu quero te dizer é que as dificuldades de hoje são as oportunidades de Deus para as vitórias. As dificuldades de hoje são as oportunidades de Deus para as vitórias. Se restauração é a presença de Deus se manifestando, uma vida restaurada é uma vida sonhadora. Veja o que nos diz esse texto. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião,
estávamos como os que sonham. Aleluia! Você pode imaginar o que é viver num regime de escravidão por 70 anos? Eu não faço ideia do que seja isso. Nós tivemos um vírus que provocou uma pandemia em março do ano passado, ou seja, não tem nem um ano ainda. E essa pandemia impôs uma mudança na rotina e nos hábitos de toda a humanidade, de norte a sul, de leste a oeste. Restrições de deslocamento, fronteiras foram fechadas, restrições econômicas, ambientes públicos, privados foram fechados, restrições sociais, festas, encontros, reuniões, cultos foram impedidos. A vida não foi e nem tem sido mais a mesma, o que provocou um sentimento de tristeza em muita gente, indignação em alguns, depressão em outros. E olha que nós estamos livres, estamos num regime, não estamos vivendo um regime de escravidão, e muito menos há 70 anos. Talvez você só esteja me assistindo nesse momento por conta dessas imposições. Nós não estamos tendo cultos presenciais em diversas igrejas locais. E por conta disso, muitos pararam até de sonhar, muitos desanimaram com a vida. Mas o texto bíblico está nos mostrando que existe um Deus que não desampara o seu povo. Você pode dizer um amém por isso aí, onde você está? Deus não desampara o seu povo. Um Deus que se importa com cada um de nós na sua especificidade. Um Deus que restaura. E é por isso que nós podemos e até devemos voltar a sonhar. Veja só esse versículo 2. Que fantástico, que testemunho maravilhoso. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor a estes. Isso quer dizer que quando aquele povo judeu está voltando para a sua terra, a alegria toma conta de uma forma tal que eles cantam, que eles celebram, que eles rejubilam. E os gentios, que são aqueles que não são judeus, vêm e dizem, olha, grandes coisas fez o Senhor por estes. Eles estão alegres, se você continuar lendo no versículo 3, já é uma afirmação do próprio povo. É por isso que nós estamos alegres, porque o Senhor restaurou a nossa sorte, ou seja, o Senhor nos trouxe de volta à nossa terra, o Senhor nos restituiu ao nosso lar. Novamente, restauração é a presença de Deus se manifestando. Uma vida restaurada é uma vida sonhadora, é uma vida que planeja, porque é natural, se eu sonho eu faço planos, e quando eu faço planos eu preciso agir. Eu preciso agir para fazer esses planos acontecerem. Eu não devo ficar de braços cruzados, esperando as coisas caírem do céu, por assim dizer. Eu gosto muito de me lembrar da história de Moisés, quando ele também conduz o seu povo para fora do período de escravidão, de cativeiro, só que agora na terra do Egito. Quando eles estão entre o exército de Faraó que os perseguia e o mar, Moisés olha para aquela cena e ele faz a coisa que ele mais tinha hábito de fazer naquele momento. Ele vai orar a Deus. E Deus fala, Moisés, por que oras? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Esse é um momento de agir, não é um momento de ficar parado, não é um momento de ficar levantando propriamente clamores, porque a direção já foi dada. Agora é a hora de agir, Moisés. Vai, avança com o povo, levanta o cajado, o mar vai se abrir, atravessa esse mar. E a gente está começando o ano, gente. Então, para que as coisas aconteçam na nossa vida, nós precisamos sim orar, nós precisamos clamar a Deus, mas também precisamos, ou não sei nem se o mais é mais apropriado, nós também precisamos agir, precisamos nos levantar, precisamos erguer a nossa voz, precisamos mover os nossos pés, levantar as nossas mãos, dizer para que o mar se abra e assim caminhar por fé, porque Ele é o nosso restaurador. Aleluia! Estamos começando o ano.
Então creia em Deus, sonhe, faça planos, começa a agir, levanta a tua cabeça e não olha para os montes procurando a solução dos problemas, a vacina para o coronavírus, a cura para o câncer, a mega sena para resolver os problemas financeiros. Não! Olha para cima e contempla pela fé o Deus de Israel, que criou os céus, a terra e tudo que há neles. Ele é a tua provisão, é dele que vem a cura, é ele a salvação. As dificuldades de hoje são as oportunidades de Deus para a nossa vitória. Creia nisso. E a segunda coisa que eu quero te dizer nessa mensagem: os desafios devem ser o combustível para o nosso avanço. É isso mesmo, os desafios que se apresentam, eles precisam ser o combustível para o nosso avanço. Israel era um povo que cuidava da terra, que vivia do cultivo da terra. Uma terra que muitas vezes aparentava ser ruim, que não tinha água, por exemplo, e a gente sabe que a água é o principal elemento para o sucesso de qualquer lavoura. A água, na verdade, é o principal elemento para a sobrevivência do ser humano sobre a face da terra. E era um desafio enorme plantar numa região desértica, numa região seca, numa região sem água. Quando você estuda a história dos povos antigos, você vê que há batalhas por conta de água. Quando olhamos lá para o início de tudo, do pai Abraão, quantas vezes se cavava um poço e o inimigo ia lá e tampava o poço e tentava roubar a água. A água sempre foi disputada porque ela era e é a fonte de vida para toda a vida sobre a terra. Mas, apesar de ser um grande desafio plantar em Israel, esse desafio, essa região árida, trazia ou fazia com que o povo dependesse mais de Deus. Já percebeu que quando você tem uma dificuldade muito grande, você não tem a quem recorrer, você acaba recorrendo a Deus? Porque por vezes você recorre ao seu amigo, ao seu pai, à sua mãe, ao seu pastor, à sua conta bancária, à influência do político ou a qualquer outra pessoa. Quando não consegue recorrer a mais ninguém, aí você lembra de recorrer a Deus. É incrível, né? Mas isso acontece com muita frequência. E aquelas dificuldades que Israel vivenciava para cultivar a terra, muitas vezes os fazia a recorrer mais a Deus, a depender mais de Deus. E preste atenção em algo que eu vou te dizer. Quando você busca intensamente a provisão do Senhor, quando você se aplica a se aproximar mais de Deus, isso traz consequências sérias e maravilhosas para a sua vida. Quando os judeus, eles buscavam a Deus, Deus vinha sobre eles com uma direção objetiva, com uma direção específica. E isso fazia com que eles fossem capacitados para desenvolver estratégias ou aplicar estratégias, desenvolver conhecimentos para fazerem o que ninguém conseguia fazer. E até os dias de hoje. E quando você faz aquilo que ninguém consegue fazer, você também tem resultados que ninguém consegue ter. São resultados surpreendentes. Por exemplo, só para te contextualizar, você sabia que hoje, em 2021, menos de 20% das terras israelenses são adequadas para a agricultura? E que, ao mesmo tempo, os agricultores de Israel, eles atendem às necessidades da população em produtos alimentícios em 95%. Sabe o que quer dizer? Que com menos de 25% da terra cultivável, Israel é praticamente autossuficiente na subsistência alimentar. Não depende de ninguém mais. Incrível, não é verdade? Porque quando você olha os números, Israel tem um pouquinho mais do que 22 mil quilômetros quadrados de território. Para você ter uma ideia, é um pouquinho maior do que o estado de Sergipe e um pouquinho menor do que o de Alagoas.
lá no nosso Nordeste, Norte, Nordeste, né? E a população de Israel hoje é de 9.145.000 pessoas. 9.145.000 pessoas. Você pode pesquisar esses dados se você tiver uma curiosidade ou um interesse maior. A população de Israel é de 9.145.000 pessoas. O Brasil, para você ter um comparativo, tem 211 milhões de habitantes. Ou seja, a população de Israel, comparada ao Brasil, é um pingo no oceano. E na prática, como menos do que 20% da terra de Israel é cultivável, cerca de só 4.000 quilômetros quadrados são aptos ao cultivo. E a população, como eles alimentam 95% da população, se eles têm 9.145.000, 95% dá cerca de 8.700.000 pessoas. Quer dizer que, em termos práticos e comparativos, com um pedaço de terra do tamanho da cidade de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, eu fiz questão de pesquisar uma cidade que tivesse um território aproximadamente do tamanho da área que eles têm cultivável, essa cidade é Campos dos Goytacazes, com um território de aproximadamente o tamanho de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Israel alimenta toda a população do Rio de Janeiro e Belo Horizonte juntas. Você consegue mensurar o que é isso? Os desafios no passado fizeram de Israel uma nação tecnologicamente super desenvolvida. Um exemplo, exportam tecnologia em várias áreas, não apenas na agricultura, não. Ou seja, os desafios continuam sendo o combustível para o avanço daquele povo. E qual é a conclusão que nós tiramos destas duas informações básicas que eu estou te trazendo hoje, nesse início de ano? É que as vitórias, e eu sei que você quer ter vitória na sua vida, em todas as áreas, todos queremos ter vitórias, mas as vitórias estão preparadas para os corajosos. Então, meu querido, minha querida, não dá para ficar amuado no canto, não dá para se acovardar, não dá para se omitir. Você precisa ter coragem para enfrentar os desafios. Eles são um trampolim para você alcançar as vitórias. Aqueles que estão olhando para o alto, olhando para o Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra, esses vão permanecer firmes, esses vão perseverar e esses vão alcançar a vitória. Olha para essa realidade. Quando a gente estuda a história, não só de Israel, mas a história da humanidade, à luz da Bíblia, a gente vê o passado, entende o presente e planeja o nosso futuro. Coloque a sua dependência exclusivamente em Deus e volte a sonhar. Volte a planejar, volte a agir. Às vezes a gente fica dependendo do nosso próximo, do nosso semelhante. A Bíblia chega a falar em um momento que maldito é o homem que confia no homem. Não é que você não possa ou não deva confiar nas pessoas, não é isso que a Bíblia diz. Quando ela diz que maldito é aquele que confia no homem, maldito quer dizer manco, aleijado. E essa confiança é no sentido de depender, é de estar plenamente na dependência de outra pessoa, porque esta outra pessoa vai falhar em algum momento. Quando você depende exclusivamente do seu patrão, ou do seu empregado, ou do seu pastor, ou do sistema político, ou do sistema econômico, em algum momento um elemento vai falhar e você vai se decepcionar. Então a sua vida não vai progredir como poderia ou deveria progredir. Por isso a Bíblia nos adverte, não fique dependendo do homem, não fique dependendo do sistema, porque senão você vai se tornar manco. Dependa do Senhor. Confia em Deus. Espere no Deus de Israel, porque Ele não mudou, porque Ele ainda te ama, ou melhor, eu considero que não é nem correto falar que Ele ainda te ama. Ele te ama. Ele nunca deixou de te amar. Ele nunca deixará de te amar, simplesmente pelo fato de que você é a coroa da criação. Ele te fez
com as próprias mãos. Ele soprou em você o fôlego de vida. Ele soprou em você uma porção dele, porque ele te ama. Ele enviou o único filho, Jesus Cristo, para morrer no seu lugar, porque ele te ama. Então comece esse ano de 2021, não com o pé direito, porque isso é superstição, mas comece esse ano de 2021 com uma expectativa em Deus, com a vontade de ver Deus se movendo na sua vida e através da sua vida. E para que isso aconteça, se aproxime a Ele. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. É tão lindo quando você encontra algumas passagens tão diretas e tão objetivas como essa. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Haja, planeje, sonhe, porque Deus ainda é Deus. Deus sempre será Deus. Aleluia! Paz seja contigo. Uma boa decisão na sua caminhada nesse novo ano. E fique firme, porque a vitória é para os corajosos. Deus te abençoe e até o próximo encontro.